Olá, gente. Estamos novamente aqui para darmos sequência às nossas conversas acerca da Preta Caetana e os seus descendentes. Me perguntaram o seguinte: Bento, qual é, afinal, o nome próprio da Preta Caetana? Eu respondi da seguinte forma: pode ter sido Maria, Inês, Graciana, Balbina, Umbelina, Luísa, Brasilina ou Marcelina, porque essas foram algumas das ex-escravizadas dos caetanos que podem ter comprado a sua liberdade e conseguido adquirir as terras já mencionadas e que ainda serão mencionadas, do qual os seus descendentes nos falaram. Nós encontramos algumas cartas de alforrias de ex-escravizadas dos caetanos, dos homens de posses, que foram senhores de escravizados aqui na região, como nós já mencionamos. Mas não sabemos exatamente qual delas teria sido essa caetana do qual nos falam os seus descendentes. Porque caetano ou preta caetana, mais do que uma pessoa, acabou se tornando uma categoria social. Eu tive a oportunidade de pesquisar aqui também a história dos trabalhadores portuários no final do século XIX, início do XX, e falavam muito de uma Maria do Cais. Maria do Cais. Às vezes a Maria do Cais era preta, às vezes era branca, às vezes loira, às vezes mulata, mestiça. Então foram tantas Marias do Cais que não era uma pessoa só, é uma categoria social. E aqui Maria do Cais era sinônimo de mulheres que moravam, que viviam, que sobreviviam à beira do cais, de diferentes formas. Então fica difícil da gente estabelecer aqui o nome exato da Preta Caetana mencionada pelos memorialistas e mencionadas também pelos seus descendentes. Mas uma coisa é certa: existiu uma ex-escravizada que, quando conseguiu a sua liberdade, adotou o sobrenome dos seus antigos senhores, brancos de origem portuguesas, e ficou conhecida como Preta Caetana, ou Pretas Caetanas. Por exemplo, a Dona Rosa Maria dos Santos, filha de Manuel Domingo Caetano e sobrinha de tia Vitorina, que, segundo algumas versões, era filha natural de Doroteia com um português, possivelmente um caetano. Essa Dona Rosa Maria dos Santos argumenta que a Preta Caetana, mencionada pelo Juventino Linhares, que era a dona do terreno que deu nome ao Ribeirão, era a avó de seu pai e tia de Vitorino. Então diz a Dona Rosa Maria dos Santos, abre aspas, a tia Vitorina era neta da Caetana, o meu pai era neto da Caetana, a Caetana era de Itajaí, ela foi escravo lá em Pissarras, em Penha. A Maria era dona dali onde tem a Cobrasil. Não tem o Ribeirão da Caetana? Pois é, era da minha avó. Fecha aspas. Aqui, possivelmente, avó ou bisavó. E um outro depoimento
né, do senhor Antônio Borges Nascimento, é o genro da Dona Rosa, que veio de Minas, na época da construção da BR-101, nos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, se estabeleceu aqui na região de Itajaí, casou-se com a filha da Dona Rosa Maria dos Santos e conheceu a tia Vitorina. E ouviu da tia Vitorina narrativas sobre a Preta Caetana. Ele nos disse o seguinte, abre aspas, a neta dela, a Preta Caetana, a tia Vitorina contava que a velha Caetana era uma escrava. Ela era uma mulher muito desenvolvida. Ela foi embora para Santos, arrumou muito dinheiro lá, já estava livre. Aí ela foi para Santos, ganhou muito dinheiro, chegou aqui e comprou isso aqui, as referidas terras próximas ao Ribeirão da Caetana. Diz que isso aqui, a parte próxima do porto, ali era tudo dela. Ela ganhou muito dinheiro lá em Santos e comprou essa parte ali. Era uma mulher de muita desenvoltura. A neta dela contou para mim. Então a tia Vitorina me contou que essa senhora, a Preta Caetana, era muito disposta. E quando deu a alforria, ela não quis mais ficar aqui, pegou um navio. Ela era uma pessoa muito ativa. Agora você vê, para comprar tudo isso ali, era uma mulher muito disposta. Ela comprou tudo isso ali. Dali do supermercado do Cídio Sandri, o atual Compre Forte hoje, até o bairro da Fazenda, era tudo dela. Eu sei disso porque eu participei de muito das conversas com tia Vitorina. Ela tinha uma chácara que eu não saía de lá. Eu ia para lá capinar, tinha muita fruta. Eu gostava muito. Era uma senhora de idade. Ela, ela sentava numa cadeira de balanço e ficava contando para mim. Fecha aspas. Então nós estamos ouvindo o Antônio Borges do Nascimento, que casou-se com uma descendente da Preta Caetana. E essa descendente da Preta Caetana, Dona Maria Rosa dos Santos, né? Nora do seu Antônio, que era casado, né, com a Dona Marlene, filha da Dona Rosa, através dessas tradições orais, dessas narrativas, nós fomos construindo a possibilidade de interpretação, né, da trajetória dessa família. E aí vocês podem me perguntar, por que exatamente que a gente tem dificuldades de construir os nomes exatos, os sobrenomes exatos dos descendentes de africanos no Brasil? Eu acho que eu já comentei isso aqui antes. No Brasil, mais de 50% da população se autodeclaram, segundo o IBGE, descendentes de africanos, pretos ou pardos. Mas, no entanto, raramente nós encontramos sobrenomes de pessoas afrodescendentes de origem africana. Porque no processo da escravização, da colonização, acontecia ou aconteceu aquilo que foi descrito no livro de Ana Maria Machado, Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que eu passo a ler aqui
a descrição dela. Abre aspas. Nós não víamos a hora de desembarcar também, mas disseram que antes tínhamos que esperar um padre que viria nos batizar, para que não pisássemos em terras do Brasil com alma pagã. Eu não sabia o que era alma pagã, mas já tinha sido batizado em África. Já tinha recebido o nome e não queria trocá-lo como tinham feito com os homens. Em terras do Brasil, eles tanto deveriam usar os nomes novos de brancos, como louvar os deuses dos brancos, o que eu me negava a aceitar, pois tinha ouvido os conselhos de minha avó africana, Durovadier. Ela tinha dito que seria através do meu nome que os meus antepassados, os voduns, iriam me proteger. Fecha aspas. Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, na página 63. Então vejam que esse processo de perda de identidade do nome e do sobrenome dos africanos escravizados esteve no contexto da colonização e da escravização. Então é por isso que nós temos muitas dificuldades de reconstituir na íntegra o nome e o sobrenome africano dos nossos antepassados. Então, quando eu falo aqui da Preta Caetana, eu estou falando da representação de várias mulheres escravizadas, várias mulheres africanas escravizadas e seus descendentes. Então fique a dica. Leiam na íntegra o nosso trabalho Caetanos e Caetanos, Tradição Oral em Preto e Branco, que é um livro que foi editado em 2010 e se encontra disponível na estante virtual. Estamos falando de africanidades conectadas, de tradição oral, de trajetórias de vida. Continue conosco, assine nosso canal, divulgue nosso canal, sugira e nos acompanhe.